Excelente dia! Hoje a gente vai falar sobre os 3 elementos que vão ajudar você a chegar aos 10K com terapia, então esse é o nosso tema de hoje. Eu tô fazendo essas lives todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Se você não tá conseguindo assistir ao vivo, aproveita que ela fica gravada aqui no perfil. Você pode compartilhar com outros terapeutas também, né? Você pode compartilhar com outros terapeutas que você conhece. E essas lives, né, eu sempre faço, elas são todas as terças e quintas, elas são um aquecimento, porque é domingão agora, dia 22, vai ter a minha imersão terapeuta de valor e eu tô esperando você, né? Se você não garantiu ainda a sua inscrição, se você ainda não garantiu a sua inscrição, então garanta, né? Porque eu vou revelar lá certinho como que você faz, como que é o método mais para você faturar de 10 a 20 mil reais, atendendo 3 vezes por semana, né? Com terapias. Então, se você conhece algum terapeuta, se você tem algum profissional que você admira e você queira indicar, né? As pessoas que me seguem aqui que não são terapeutas. E se você é profissional liberal, também, né? Se você quiser participar, você é muito bem-vindo, né? Porque meu método, ele começou com os profissionais liberais, né? Então, se você é profissional liberal e quiser participar, pode vir. Mas hoje o meu trabalho é focado em terapeutas, né? Para ajudar os terapeutas a crescerem aí profissionalmente. Porque esse é um chamado, é uma missão de... né? O que eu acredito, gente? Eu acredito que o terapeuta é um profissional que ele hoje tem uma função importantíssima na vida das pessoas, né? Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de transformação. É o profissional que tem o poder de mudar a vida das pessoas. É o profissional, não é médico, é o terapeuta, que é o profissional que cura as nossas emoções. Hoje já está provado cientificamente que é através das emoções que a gente se resolve na vida, que a gente alcança a liberdade, né? Quando a gente consegue estar de bem conosco mesmo, e não sei, eu acredito que a terapia é o canal principal para isso. Então, o que eu penso? Eu penso assim, como que eu posso impactar o maior número de pessoas para que essas pessoas sejam livres, né? Que esse é um dos meus valores mais fortes. Como que eu posso impactar o maior número de pessoas para que essas pessoas sejam livres? Através do autoconhecimento, através da cura das emoções, através do gerenciamento emocional, né? E a gente ressignificar a nossa história. Não tem como a gente ser feliz, a gente ser livre, sem ressignificar a nossa história. Quem é o profissional que faz isso? Terapeuta. Psicólogo, terapeuta, profissionais de desenvolvimento humano. Então, se eu consigo ajudar esses profissionais a se potencializarem, a impactarem mais vida, a viver o propósito deles com mais força, com mais intensidade, a viver plenamente o propósito, o que eu, Camila, vou estar fazendo no meu propósito? Eu vou estar multiplicando a minha capacidade de impactar vidas e de impactar pessoas. Então, essa que é a minha lógica. Essa que é a minha lógica, né? Se eu potencializo o terapeuta, eu vou estar fazendo a minha parte de alcançar mais vidas e mais pessoas. Porque a minha formação é de marketing, a minha formação é de vendas. Eu tenho uma formação grande também na área comportamental, mas a minha essência é marqueteira. A minha essência, né? Já há 15 anos que eu sou consultora de empresas, desde 2009 já me credenciei ao Sebrae. Minha formação é em administração, em publicidade, já tive agência de publicidade. Uma longa história por aí, né? E esse meu contato com o autoconhecimento, meu contato com o desenvolvimento pessoal veio a partir de um burnout, né? Quando eu tinha minha agência, que eu passei por um momento, assim, que eu me senti muito angustiada, assim, muito perdida na minha carreira. E isso fez com que eu olhasse para mim. Então, hoje eu não acredito que existam situações boas ou ruins. Mesmo quando a gente está passando por aqueles momentos de caos na nossa vida, até esses momentos de caos são às vezes as nossas grandes mudanças de rumo aí,
Às vezes a vida precisa vir bagunçar um pouco pra gente perceber que a gente precisa tomar decisões, que a gente não tá indo na direção certa. E eu sou muito grata, assim, por tudo que me aconteceu, porque hoje eu posso estar aqui nessa missão linda de ajudar vocês a se encontrarem profissionalmente, a realmente ter uma vida com mais previsibilidade, com mais liberdade, com mais qualidade de vida. Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os 3 elementos, né, que ajudam você a chegar a 10K com terapia. E a gente vai falar sobre um deles, né, que é a mentalidade, que é a crença. E graças a Deus, né, esse despertar aí me ajudou a chegar e a fazer e a estar onde eu estou. Então, gratidão aí pela presença de vocês. Se você está assistindo essa live na gravação, por favor, coloca aí nos comentários. Tô assistindo, coloca o horário, dá um sinalzinho de fumaça, manda um foguinho, coraçãozinho, aviãozinho, alguma coisa para eu saber que você assistiu. Aperta o curtir aí. Se você está assistindo ao vivo, compartilhe essa live com outras pessoas. Lembrou de alguém? Manda, né? Divulga, conta que todas as terças e quintas nós estamos aqui para que a gente possa elevar esse movimento, certo? Então, desde já, gratidão pela sua presença aqui. E a gente já vai começar aqui o nosso conteúdo. Então, quais são esses 3 elementos? Esses 3 elementos que fazem você conseguir faturar acima de 10 mil por mês, né? Se você é terapeuta, se você é um profissional de saúde, se você é um profissional liberal, como é que você consegue amplificar o seu faturamento para que ele possa crescer e possa te trazer aí mais liberdade e mais qualidade de vida, né? Hoje, 10 mil reais, né? A gente pensa assim, se você for olhar, 10 mil reais uma parcela mínima da população tem essa faixa de renda. Menos de, acho que 5%, 5, 7% da população tem um faturamento acima de 10 mil reais. Então pense, gente, de bilhões de pessoas, 5% tem esse faturamento. Só que se a gente for olhar hoje para nossa realidade, 10 mil reais não é nada, gente. Se você for pagar uma escola de filho, pagar um aluguel, pagar... para você ter uma qualidade de vida, né? Você precisa crescer nesse teu patamar financeiro para que você consiga dar o que você gostaria para os seus filhos aí, né? Para sua família, para você mesma, né? Para que você possa desfrutar, para que você possa viajar, para que você possa morar com qualidade de vida. Então, é muito importante a gente conseguir romper esse patamar. Se você ainda não ganha 10 mil, se você já ganha, vamos dobrar isso daí, né? Mas que a gente consiga elevar esse nível aí da sociedade que ganha mais de 10 mil, que é apenas 5%. Bom dia, Selma, ali dando bom dia, Selma. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Bom te ver também. Muito bem, então, bom dia a todos aí, né, que estão entrando. A Suelen também, que alegria, né? Faz tempo que a gente não se vê. Seja bem-vinda. Então, gente, o primeiro elemento que eu trouxe para vocês aqui, o primeiro elemento para que a gente consiga romper com o nosso faturamento, romper, seja 10, 20, 30 mil, né? Não tem limite. O limite quem dá é você. E por isso que esse primeiro elemento é extremamente importante. Bom dia, Liz. Bom dia, Flávia. Bom dia. Que eu coloquei aqui a gente alinhar as nossas crenças. Alinhar as nossas crenças. Não importa se você é terapeuta, nós estamos vivos e nós estamos em constante desenvolvimento. E se você ainda não prospera financeiramente, se você ainda tem trava, se você ainda está num platô, se você não consegue romper daquele limite do quanto você ganha com a tua profissão, é porque ainda tem crenças que estão te puxando para baixo, porque ainda tem crenças que estão te amarrando naquele patamar. Né? No livro O Segredo da Mente Milionária, eles falam sobre o termostato financeiro, que a gente tem um termostato financeiro e a gente precisa elevar esse termostato financeiro. Né? Então a gente tem um teto geralmente. A gente tem um teto geralmente do quanto a gente é capaz de ganhar. E a gente precisa romper com isso. Como que a gente rompe com isso? Alinhando a nossa
as nossas crenças, alinhando a nossa mentalidade, aquilo que a gente acredita. Então é extremamente importante você realmente ser sincera com você e colocar no papel, né? E eu tô falando com terapeuta, então vocês são mestres, né? Mestres disso, né? Muitos mais do que eu até aí, né? Mas a gente precisa olhar pra gente, porque mesmo que a gente cuide de pessoas, que a gente oriente pessoas, sempre dentro de nós ainda tem coisas para resolver. Então, quais são as crenças que ainda estão me amarrando? E quais são as crenças que eu percebo no terapeuta, na terapeuta que eu atendo, né? Eu tenho contato semanalmente com terapeutas, né? Eu faço um trabalho de fazer sessões de diagnóstico, que é uma das estratégias que eu apresento no meu método. Então, eu falo com dezenas de pessoas todas as semanas. E isso faz com que eu perceba algumas coisas em comum, né, no comportamento do terapeuta. E eu ainda percebo, assim, que é muito forte essa dificuldade, às vezes, de lidar com o dinheiro. Porque como a gente está vivendo o propósito, como a gente está ajudando outras pessoas, muitos ainda têm aquela culpa, aquele desconforto de cobrar pelo seu trabalho. Como é que eu vou cobrar se eu estou ajudando as pessoas? Como que eu posso cobrar mais? Essa questão de cobrar mais, geralmente quando eu faço pesquisa, pouquíssimos terapeutas falam que querem ganhar mais. Pouquíssimos terapeutas falam que querem ganhar mais. E isso é complicado, né? Porque se eu tenho crenças negativas em relação ao dinheiro, se eu me sinto culpada, eu vejo quando tem terapeutas que vêm, terapeutas cristãos, né? Que vêm, às vezes, de um histórico religioso. Às vezes, eles sentem que é pecado ganhar dinheiro. E tudo isso vai fazendo com que a gente, fora as situações de dependência emocional, né? Que vai fazendo com que a gente se livre do dinheiro. Muitas vezes ganha, mas acaba se livrando do dinheiro. Por quê? Porque as nossas crenças não estão alinhadas para fazer a gente crescer, né? As crenças em relação à venda. Então, pega um papel hoje, faz esse exercício de escrever quais são as minhas crenças que estão me amarrando, quais são as minhas crenças que estão me impedindo de crescer profissionalmente, né? Vender. Ai, porque eu me sinto inconveniente para vender. Ai, porque eu não gosto de falar no meu trabalho. Ai, quando eu chego em público, porque eu tenho medo de ser chata, né? Tudo isso vem de uma necessidade de aprovação, de que vender é algo ruim, de que vender é algo, né? Porque a gente tem aquele ranço de vendedor, né? E coloca pra mim aí, você que tá assistindo na live, o que a venda representa para você? Coloca o que a venda representa para você. Porque para mim, gente, vender é uma oportunidade de servir. É uma oportunidade de ajudar as pessoas. Vender para mim é ativar o propósito. Se eu não vendo, eu não posso viver o meu propósito. Como que eu vou alcançar mais pessoas se eu não tenho pessoas, se eu não tenho clientes para usufruir do meu trabalho, daquilo que eu estou fazendo? Então, eu preciso romper com essa vergonha, com esse sentimento de vender, né? E entender que vender salva vidas. Quantos clientes que, se você não tivesse vendido, se você não tivesse ajudado, se eles não tivessem passado pela tua vida, essas pessoas talvez não teriam tido a transformação que você entregou para elas. Elas não teriam tido a transformação que você entregou para elas. Então, uma coisa que você precisa pensar é: você acredita no teu resultado? Você acredita naquilo que você faz? Você realmente fala: não, o meu trabalho, a forma como eu trabalho, a técnica que eu uso, o carinho que eu coloco naquilo muda a vida das pessoas. Se você tem essa plena consciência, não vender, gente, é um egoísmo. Não vender é um egoísmo. Não vender é uma autossabotagem. Não vender é uma sacanagem com o teu cliente que está precisando da tua ajuda, mas muitas vezes você não tem coragem de levar a tua transformação para outras pessoas porque você tem dificuldades com essa questão de vendas. Faz sentido aí? Ó, a Jane está colocando: vender é conquistar a liberdade financeira e dar ao cliente o que ele precisa e ficar feliz.
Gente, é um ganha-ganha. Vender é um processo de ganha-ganha. Se você conseguir ajustar dentro da sua mente aqui que vender é um processo de ganha-ganha, onde é um processo de troca. É um processo de troca. Se a gente for pegar o conceito de marketing, né? O que é o conceito de marketing? Marketing é o processo de troca para satisfazer desejos e necessidades do consumidor. Então, se você entende que o que você entrega é precioso, é um grande egoísmo você não ofertar isso para as pessoas. É um grande egoísmo você não falar disso para as pessoas. É um grande egoísmo você não trazer isso para as redes sociais, né? Eu tenho o método Magis, gente, eu sei o poder de transformação que o método Magis tem. Eu sei o que o Magis faz com as terapeutas. Então, eu não vender, eu não oferecer, eu não falar, isso é uma grande sacanagem. É um grande ato de egoísmo, né? Uma vez eu assisti uma palestra, se você não vende, você está sendo um grande canalha, o cara falava. Se você não vende, você está sendo um grande canalha. Porque você tem algo precioso, você tem um tesouro com você, especialmente vocês terapeutas. Tem um tesouro que vocês estão escondendo, que vocês estão guardando, porque não tem não estão libertos, não estão livres para falar sem se preocupar com o que os outros estão pensando. É lógico que a gente tem que ter bom senso, é lógico que a gente tem que ter empatia. Por isso que dentro do método Magis eu defendo a venda humanizada, que é a venda de verdade, que é a venda de você atender as necessidades das pessoas, de você olhar para as pessoas como gente e realmente oferecer o que ela precisa, o que é a necessidade naquele momento, não ficar empurrando coisas para o seu cliente. É por isso que as pessoas têm preconceito com vendas, por causa de vendedores que esquecem da sua missão, esquecem do seu propósito e empurram as coisas para as pessoas. Mas nós não vamos empurrar, nós vamos ofertar o nosso tesouro que tem de melhor, o nosso propósito, para ativar o nosso propósito, né? Então, síndrome da impostora, muitas vezes é outra coisa que a gente precisa ressignificar aqui dentro, que é aquele sentimento que eu ainda não tô pronto, que eu ainda não sou capaz, todo aquele perfeccionismo. Meu Deus, eu não vou gravar o vídeo, eu não vou postar se não tiver perfeito, eu não vou entrar na live. Não, hoje que entrei, tava passando creminho antes de entrar, né? Por quê? Porque não precisa ser perfeito, gente. Não precisa ser perfeito. Não precisa. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer acontecer. Essa é a frase que faz parte da minha vida. Né? Empreendedor é aquele que faz acontecer. E você é um terapeuta empreendedor? Você é um terapeuta empreendedora? Um terapeuta empreendedora? Então você tem que fazer acontecer na sua vida e na vida das outras pessoas. E a primeira empresa que a gente precisa fazer dar certo é a nossa vida, é a nossa própria vida. Se eu faço a minha vida dar certo, vai ser muito mais fácil de fazer a vida de outras pessoas darem certo. Né? É igual lá no avião, né? Quando a gente vai andar de avião, que a moça, a comissária de bordo, fala, né? Se tiver uma despressurização, aí vai cair máscaras na sua cabeça. Coloca primeiro em você. Coloca primeiro em você, depois você ajuda as outras pessoas. Porque se você não estiver bem, você não vai ajudar as outras pessoas. Então, a gente precisa ter sim um bolso cheio para ajudar as pessoas. Porque isso faz com que a gente seja profissionais inteiros. Né? Se eu não tô inteira, se eu não tô inteiro, se eu não olho para as minhas necessidades pessoais, como é que eu quero ajudar outras pessoas? Então, uma outra coisa de crença que eu gostaria de trazer para vocês, que eu anotei aqui, é sobre ter dó do cliente. Às vezes, não posso subir meu preço, porque meu cliente não pode pagar, tenho dó, porque o cliente não tem dinheiro. Gente, você tem que ter noção do valor daquilo que você entrega, da grandiosidade. Você tem que chegar a um cálculo de valor que é justo para você, de acordo com as suas despesas, de acordo com aquilo que você estudou, de acordo com a transformação que você entrega na vida das pessoas. E você tem que aplicar esse preço. Você não pode ter dó do cliente, começar a cobrar baratinho porque o teu cliente não pode. Se você tiver essa mentalidade, você só vai atrair clientes que não pode pagar. Você só vai atrair aqueles clientes que ficam se vitimizando, aqueles clientes que ficam se sabotando. O teu cliente, ele é a sua sombra. O teu cliente é a sua sombra, né? Se você estudou um pouquinho de psicanálise, né? Você sabe o que é sombra, né? Que é aquilo que a gente esconde.
aquilo que a gente esconde, mas que faz parte de nós e que a gente precisa amar. E muitas vezes, o nosso cliente é a nossa sombra. O nosso cliente é um reflexo de quem a gente é. Então, se eu tô com as minhas crenças todas distorcidas, você pode ter certeza que você vai atrair as pessoas exatamente iguais a você. Você vai atrair as pessoas exatamente iguais a você. Então, se o teu cliente está reclamando para pagar, se o teu cliente está pedindo desconto, se o teu cliente, se você está tendo dificuldade para fechar, reflete como você age na hora que você vai contratar um serviço, na hora que você vai buscar um profissional. O quanto você está honrando a vida desses profissionais que você busca. O quanto você tem honrado a vida das pessoas. Porque você vai atrair pessoas iguaizinhas a você. Então, seja um cliente foda. Seja um cliente foda para outros profissionais. Quando você for o cliente, seja o cliente que você gostaria de ter. Quando você for o cliente, seja o cliente que você gostaria de ter no teu consultório, na tua terapia, no teu negócio de terapia. Esse talvez seja o conselho mais valioso que eu tô deixando aqui hoje. Seja o cliente que você gostaria de ter. Se coloque na vibração do cliente que você gostaria de atrair. Porque você vibra aquilo que você atrai. Você atrai aquilo que você vibra. Então, se estão vindo os clientes errados, se estão vindo as pessoas que são as coitadinhas que ficam pedindo desconto, que não valorizam o teu trabalho, olha como você tá agindo lá fora. Olha como você está agindo com as outras pessoas. O como você tem se posicionado. Como você tem se posicionado. Porque vocês podem perceber. Conforme as pessoas agem com você, é o jeito que você age com elas. Então, às vezes você vai num lugar e você é tratado quando tem regras, quando tem as pessoas se posicionam, quando as pessoas deixam claro como que funcionam as pessoas, quando as pessoas sabem dizer não, você respeita. Agora, se é largada a coisa, você não tem regra, se você vê que a pessoa não se valoriza, não é profissional, você já fica mais solto, você já, tá bom, depois eu pago, não sei o quê. Né? Então, olha para isso que isso é bem importante, né? E sobre ter dó do cliente, né? Sobre ter dó do cliente. Gente, quando a gente tem dó de alguém, é porque a gente tá duvidando da capacidade daquela pessoa. Se você tem dó de alguém, você está duvidando da capacidade daquela pessoa. Então a gente não tem que ter dó de cliente nenhum, porque aquele é um ser humano, aquele é um filho de Deus, uma pessoa com potencial, com grandiosidade, que tem todos os elementos para conseguir sair daquela situação que ela está vivendo. Se uma pessoa está na depressão, se ela teve energia para se colocar naquela depressão, ela tem energia também para sair. Se aquela pessoa está numa crise de relacionamento, ela tem energia para sair também. Se aquela pessoa está numa crise financeira, se ela está em dívidas, se ela teve energia para fazer dívida, ela tem energia para sair da dívida. Então a gente não pode ter dó de ninguém, a gente não pode ter dó do cliente. E o quanto mais nós soubermos do nosso valor e soubermos nos posicionar e mostrar para o cliente que aquilo que ele está acessando é valioso e pode mudar a vida dele, não importa se ele faça sacrifício. Quanto mais sacrifício ele fizer, mais transformação ele vai ter, mais compromisso ele vai ter com você. Mais compromisso ele vai ter com você. Então, esse é um segundo ponto, né? Eu falei do cliente a nossa sombra e essa questão do ter dó. Mas e as pessoas que não têm condição de pagar? E as pessoas que não têm condição de pagar? Se você quer ajudar as pessoas, ajude genuinamente. Se você quer ajudar as pessoas, ajude genuinamente. Abra determinadas vagas gratuitas na tua agenda. Abra o número de vagas sociais. Ok. Mas antes, esteja você bem com você mesmo. Antes, garanta o seu sustento. Antes, garanta que os seus filhos tenham qualidade de vida. Aí você vai ajudar outras pessoas. Porque não é justo você tirar dos seus filhos para virar Salvador, o Salvador do mundo aí. E daí você vai se prejudicando, se frustrando. E é desse jeito que você mata o seu propósito. É desse jeito que você deixa de ver valor naquilo que você faz. É desse jeito que vai indo embora a paixão por aquilo que você faz. Porque você se deixa de lado e não olha para os seus para ficar salvando o cliente. Quantos terapeutas que eu atendo que saem de férias e largam tudo para atender cliente, para não sei o quê. Então a gente precisa saber que
Em primeiro lugar, o cliente mais importante, o paciente mais importante sou eu. É a minha vida. Eu preciso estar inteiro para amar o outro na totalidade. Jesus já disse, amai o próximo como a ti mesmo. Se você não está se amando, se você não está se priorizando, se você não está se valorizando, se você não está olhando para você, é porque o amor que você está entregando para o outro não está inteiro. Esse amor não é inteiro. Esse amor tá indo pela metade para as outras pessoas. Certo? Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa olhar se a gente quer ter uma renda acima de 10 mil reais, que é alinhar as nossas crenças. Alinhar as nossas crenças. O segundo elemento é mentalidade empreendedora. Você, terapeuta, tem uma mentalidade empreendedora? Você tem uma visão lá de futuro do que você quer? Você vê realmente o seu negócio, o seu trabalho como terapeuta como um negócio? Você vê que você tem uma empresa, que você precisa fazer essa empresa crescer de maneira profissional? Você vê isso? Isso é importante para você? Você consegue entender que o empreendedor é a pessoa que está sempre olhando a resolver o problema das pessoas. Sempre encontrar uma forma de melhor resolver o problema das pessoas. E quer um profissional que mais resolve problemas do que o terapeuta? Quer um profissional que mais resolve problema do que o terapeuta? Não tem, gente. Não tem. O terapeuta é um grande resolvedor de problemas. Então, a gente precisa ativar dentro de nós essa mentalidade empreendedora para criar novos formatos de produtos, novos formatos de serviço, para criar estratégias para chegar até o cliente, encantamento. A gente tem que olhar o cliente como cliente realmente. Como cliente. Como alguém que tá ali e que eu tenho que ser diferente dos outros terapeutas. Eu tenho que entregar mais. Eu tenho que pensar em como que eu posso fazer com que ele tenha a sua dificuldade resolvida, né? Que ele tenha a sua cura com mais agilidade, com menos tempo, com menos esforço. Como que eu posso colocar diferenciais no meu trabalho para que as pessoas saiam da minha presença encantadas, transformadas. O empreendedor tem foco 100% em resultado. Então, a gente criar novos produtos, né? Novas estratégias de venda, de captação de clientes, para quê? Para que você consiga impactar o maior número possível de pessoas. Para que você consiga chegar ao maior número de pessoas na sua vida, né? Para que você possa ser esse profissional que verdadeiramente transforma vidas. Mas para isso você precisa ter uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade empreendedora, uma visão de negócios, né? E o empreendedor é aquele que testa. Uma das grandes características de quem tem uma mente empreendedora, então se você é um terapeuta empreendedor, se você é um terapeuta que se vê realmente como um empresário, como uma empresária, o empreendedor sempre está testando coisas, sempre está experimentando coisas novas, sempre está criando coisas novas. Nunca fica ali na mesma. Ele sempre está enxergando além dos outros. Ele olha para onde todo mundo vê, enxerga o que ninguém vê. Esse é um empreendedor. Então, o quanto você tem inovado no teu trabalho de terapia, o quanto você tem criado soluções, o quanto você tem tido um foco verdadeiro em resolver problemas e, principalmente, o quanto você tem visto o seu trabalho como terapeuta como o de um verdadeiro empresário. De alguém que quer crescer, de alguém que quer expandir, de alguém que quer alcançar mais pessoas de maneira profissional, né? Com o seu trabalho. E por último, o terceiro elemento que a gente vai falar é sobre o movimento. O quanto você está em movimento para fazer as coisas acontecerem
aí no seu negócio de terapia, no seu negócio de saúde, quanto você está em movimento, né? A proatividade, porque, gente, a gente estava falando de mentalidade empreendedora, e vocês, terapeutas, vocês profissionais liberais, né? Outros profissionais autônomos, não, às vezes a gente vem com aquela mentalidade, a gente não foi ensinado, né? Não foi ensinado a empreender, não foi ensinado a ganhar dinheiro, não foi ensinado a pensar fora da caixa, de maneira diferente, de maneira inovadora. E aí fica esperando o cliente. Esse é o grande problema. Não dá para ficar esperando o cliente chegar, o cliente bater na porta, o cliente vir por indicação. Você precisa fazer acontecer na sua vida, né? Por isso que eu defendo dentro do Método Mais a captação ativa. Captação ativa, captação ativa. Você tem que buscar clientes. Existem pessoas que estão esperando por você. Existem pessoas que estão esperando por você e que nem sabem que você existe. Então você precisa ir atrás, você precisa bater na porta das pessoas, seja na porta da digital, através do Instagram, seja através de networking, de eventos, seja pedindo indicação, seja criando o seu movimento para que você possa alcançar o maior número de pessoas através da sua vida, né? Para isso, a gente precisa ter outra coisa que eu defendo, a gente precisa ter uma agenda saudável. Para ter uma agenda saudável, eu preciso saber cobrar bem. Saber cobrar bem para que eu possa não depender de ter uma agenda lotada para ganhar dinheiro, né? Eu tenho que ter uma agenda saudável, que eu consiga limitar o meu número de atendimentos para que eu tenha tempo para outras coisas. Tempo para mim e tempo para cuidar da minha empresa. Tempo para captar clientes, tempo para produzir conteúdo, tempo para gerar relacionamento, tempo para cuidar até desse cliente no momento que ele não está em atendimento, através de um relacionamento bem feito com esse cliente. Tempo para gerar negócios, tempo para estudar, tempo para me capacitar. Se eu não tiver tempo, se eu não tiver uma agenda saudável, como é que eu vou fazer uma boa gestão do tempo? Né? Então, o que eu mais vejo são terapeutas que já estão com anos de profissão, com a agenda lotada, entupida, mas que não tem tempo para nada. Porque elas simplesmente não sabem limitar as coisas e não entendem que existem outros elementos que também fazem parte de uma empresa. Então, se hoje você não tem pessoas para te ajudar, se você é sozinha, né? Se você é uma terapeuta que trabalha sozinha e que faz as coisas, né? Você precisa gerenciar o seu tempo e você precisa ter uma estratégia de precificação, uma estratégia de produto. Por isso que eu trabalho com plano de atendimento personalizado, onde a gente gera recorrência, onde a gente gera um maior valor agregado para que as pessoas, e também combinado com produtos de entrega coletiva, para que a gente consiga escalar a tua hora, ou seja, vender a tua hora para mais pessoas ao mesmo tempo, para que você consiga atingir um faturamento, amplificar o teu faturamento, porém sem se sobrecarregar, porém sem precisar lotar a agenda, porém sem precisar ser escrava de uma agenda, mas que seja uma agenda saudável, uma agenda sustentável, onde você tem tempo para fazer, para investir nas coisas que vão fazer o seu negócio crescer. Tá fazendo sentido aí, gente? Conta pra mim. Conta pra mim. E outra habilidade, né, que o terapeuta precisa ter, habilidade não, dentro desse movimento estão os nossos hábitos. O quanto os nossos hábitos têm sido vencedores, né? E quando eu falo hábitos, é hábitos mesmo, hábitos de prospecção, hábitos de contato com o cliente, hábitos de ter dessa questão de planejamento de uma agenda, o planejamento para a produção de conteúdo. Eu preciso ter hábitos que me permitam ser consistente naquilo que eu faço. O quanto eu tenho sido consistente, mas se eu não tenho hábitos que sustentam essa consistência, eu não vou conseguir manter os meus objetivos, eu não vou conseguir manter os meus projetos. Então eu preciso ter estratégia para ser consistente. Eu preciso construir hábitos vitoriosos, hábitos que me levem aos meus objetivos, que me levem aos meus sonhos, certo? Então hoje a gente falou aqui de o que a gente precisa fazer, o que pode te ajudar a romper
com essa linha aí dos 10 mil reais, porque apenas 5% da população ganha mais de 10 mil por cento. Então a minha missão é elevar isso daí, pelo amor de Deus, gente, que a gente possa ir para 10, para 20, para 30, né? O céu é o limite, né? E o que a gente precisa? Primeiro, alinhar as nossas crenças, que a gente já falou. Alinhar as nossas crenças, alinhar nossa mente, nosso jeito de pensar, nosso termostato financeiro aqui, para que a gente seja capaz de faturar mais. Segundo, mentalidade empreendedora, ter estratégia, ter plano que te leve, ter planos que te levem a um novo patamar. Criar, inovar, construir novas soluções para os seus clientes. Não se contentar em ser um profissional da média. Quem é profissional na média é um profissional medíocre. Fale assim, eu não sou medíocre, eu sou acima da média. Eu faço diferente. O cliente que chega aqui no meu consultório vai falar, nossa, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Porque você é diferente, você pensa diferente, você tem uma mente empreendedora. Então, que a gente seja terapeuta empreendedora, profissional empreendedor. Se você é profissional liberal também, se você é profissional de saúde, empreendedor, mentalidade empreendedora. E o terceiro é movimento. Se eu quero resultado, eu preciso ir atrás do resultado. Não adianta eu ficar sentada na minha cadeira esperando que as coisas aconteçam. Eu preciso ter hábitos, ter estratégias, ter foco em uma única coisa, no meu objetivo, no meu sonho, naquilo que eu quero conquistar. Eu preciso ser obstinada, eu tenho que ter obsessão a cumprir o meu propósito e a fazer a minha empresa, em primeiro lugar, a minha empresa que sou eu, dar certo. Porque se eu der certo, eu consigo fazer as outras pessoas darem certo. E eu vou ser uma profissional muito mais realizada, muito mais satisfeita, que vai ser capaz de transformar a vida das pessoas com muito mais intensidade. Muito mais intensidade. Oi, Leide, vai ficar gravada assim. Todas as lives ficam gravadas. Toda terça e quinta, 7 horas da manhã. Estamos aqui batendo cartão. E se você ainda não, Rafa, Leide, todo mundo que tá aí, garantam a inscrição de vocês para imersão terapeuta de valor, tá? Vai ser no domingo, dia 22, e custa só R$57, tá? Gente, o conteúdo que eu vou entregar para vocês no domingo, ao vivo, no mínimo eu deveria cobrar uns R$997, porque eu vou entregar toda a estratégia do Magis. Vou entregar um conteúdo num valor absurdo para vocês, por apenas R$57. Por que, Camila, que é tão barato? Por que você está fazendo isso? É um valor de troca, né? E pra gente poder estreitar nosso relacionamento, para vocês entenderem um pouquinho como funciona o meu trabalho. E para aqueles que tiveram um perfil, para aqueles que fizer sentido, né? Eu convido daí para embarcar no meu programa de aceleração, que é o programa onde eu acompanho durante um ano esses profissionais. Pega na mãozinha e a gente caminha junto, construindo estratégia, pensando nas estratégias de conteúdo, pensando nas estratégias de posicionamento, construindo os planos de atendimento. Se a pessoa quer ter minha mentoria, a gente vai construir a mentoria, definindo as estratégias de captação, como que eu vou conquistar os clientes que eu quero conquistar. E também eu vou construir junto com vocês um script de venda humanizado, que é como que você vai fazer a abordagem do seu cliente, a estratégia de abordagem, que ele não vai nem perceber que você está vendendo e você vai estar ativando o seu propósito, certo? Então, se você é terapeuta, vem comigo. Se você conhece alguma terapeuta, chama essa pessoa. Se você é profissional liberal, venha também. Por quê? Porque o método Magis foi criado para profissionais liberais e eu que dei uma nichada no fim da história aí para terapeuta, mas ele serve para qualquer profissional. Então, não se sinta tímido de entrar se você não é terapeuta, tá bom? Lógico que lá eu vou direcionar, vou falar mais para terapeutas, mas você vai conseguir aproveitar o conteúdo. Mas o que eu peço para vocês é me ajudem a divulgar essa live, ela vai ficar salva, mandem para outras pessoas. Se você lembrar de uma terapeuta, de psicólogo, de um coach, de profissional de desenvolvimento pessoal, convida. Fala, a Camila vai fazer uma imersão no dia 22. Ah, mas eu tenho compromisso no dia 22. O ideal é que você esteja ao vivo comigo, tá?
Se você tem compromisso no dia 22, tem opção lá dentro do checkout de você comprar a gravação. Ou se você vai estar ao vivo comigo e você também quer rever, já compra a gravação também, porque vai ser valioso, tá bom? Compra a gravação também, é baratinho também. Então, R$57, imersão terapeuta de valor, onde a gente vai transformar a sua forma de vender, sua forma de atender, e você vai poder viver o seu propósito verdadeiramente e impactar mais vidas aí através daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você tanto ama e daquilo que é tão transformador na vida das pessoas. Beijo no coração de vocês, a live vai ficar salva, compartilha ela com outras pessoas e marca lá no comentário para que mais pessoas queiram ver e saibam da valiosidade disso que a gente está falando aqui. Beijo!